Mas dito isso, a única coisa que eu tinha em mente desde sempre, desde antes da minha conversão, com relação a parto, era muito medo. Muito, muito, muito medo. Um dia antes, no dia 2 de julho, o Arthur não mexeu. Era o tempo inteiro orando. Eu orava, eu orei do começo ao fim. Dessas 28 horas, foram 19 horas de parto ativo, mais 5 horas de expulsivo, tá? Elas me disseram que foi o parto mais desafiador delas até aquele momento. Quando fala assim, dor do parto, a dor do parto é a maior dor que você já sentiu. É real. É real, mas não é a dor do parto, são dores do parto, porque são muitas dores diferentes, sabe? Deus estava comigo o tempo todo, a cada onda, né? A cada onda Deus estava lá dizendo para essas ondas sossegarem. É uma dor muito grande, mas que você sabe que ela vai ter um fim. Você sabe que a consequência dela, que é uma dor do bem, porque é ela que vai trazer seu filho ao mundo. Em momento nenhum eu pedi pela cesárea, em momento nenhum eu pedi pela anestesia. Por quê, Ana? Meu pensamento era o seguinte, gente. Não é quero ter parto normal a qualquer custo. Nunca foi isso. Mas sempre foi assim, se for para ser cesárea, vai ser de qualquer jeito, sabe? Esse era o meu pensamento. Se eu tiver que ir para cesárea, eu vou de qualquer jeito. Então, por que não tentar o parto normal? Oi, aqui é a Ana Paula, você é no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Parece que faz tanto tempo, assim, tantos anos que eu não gravo nada pra lugar nenhum, que eu nem sei. Tô ouvindo minha voz aqui e já tô achando estranho de estar gravando. Mas bom tá de volta e pra falar pra vocês aqui sobre o relato de parto. Tô aqui no quartinho do Arthur já todo tomado forma, né? Falta só umas coisinhas mesmo. Mas depois de vários arrumo ninho e fala, né, conversando com vocês sobre vários assuntos, é muito legal estar aqui agora para contar para vocês sobre a chegada do Arthur, sobre como Deus escolheu que o Arthur chegasse, né, chegasse ao mundo aqui. E, bom, para vocês ficarem aí sabendo por dentro de quando estou gravando esse vídeo, né? Falta pouco para ele completar um mês, falta uma semana para ele completar um mês, quando eu tô gravando esse vídeo. E eu pensei muito sobre se eu ia fazer um relato de parto, se eu não ia fazer um relato de parto, isso até antes de tudo, antes do parto, muita gente perguntava se eu iria fazer e eu dizia que ia depender do que acontecesse, de como fosse, se tivesse algo para falar com vocês, além de falar especificamente do parto, sabe? E, bom, eu não estava pronta para falar sobre o parto nos primeiros dias, ali nas primeiras semanas. Não era algo que eu estava conseguindo conversar sobre com ninguém, assim, nem eu nem o Diego, sabe? Foi muito interessante, assim, porque a gente não conseguia nem ver as fotos, assim, a gente não estava preparado ainda para ver nem as fotos. Mas calma, não foi porque o parto foi traumático, não foi traumático, gente, meu parto não foi traumático, foi bênção. Vou explicar para vocês o máximo possível, mas também não vou contar tudo de detalhes, tá? Já quero deixar isso avisado aqui. Mas não foi porque foi traumático, mas foi porque foi muito doloroso, tá? Então, foi muito doloroso e foram muitas horas. Foram 28 horas em trabalho de parto. E o Diego comigo esse tempo inteiro, né? Começou aqui em casa, eu vou contar pra vocês. Então, acabou que foi interessante perceber que não só eu não estava querendo conversar sobre o parto em si, mas o Diego também não tava, sabe? Quando a gente via, tentava ver as fotos, né, que a doula tirou, que a enfermeira tirou, o Diego falava assim, o Diego encheu o olho de lágrimas e falava assim pra mim, nossa, você sofreu muito, você sofreu muito. E foi mais essa sensação, assim, mais a questão da dor mesmo, e do tempo que essa dor durou, que deixou a gente, assim, sem querer falar sobre isso no começo, sabe? Mas, como todo mundo fala, e pelo visto, é muita verdade, a gente acaba esquecendo, será que é esquecendo da dor? Não exatamente, porque
volta e meia, assim, não é que eu lembro da dor, do sentir a dor, né? Não sinto mais a dor. Mas eu lembro, assim, dos momentos, lembro da intensidade da dor, mas não mais me dando vontade de chorar por lembrar daquela dor, sabe? É, até quando a gente voltou para casa, nos primeiros 2, 3 dias, quando eu ia pro banheiro, que eu fiquei muito tempo no chuveiro, para aliviar a dor, eu chorava, sabe, no chuveiro, por lembrar daquele processo ali, do tempo ali, sentindo dor, enfim. Vamos chegar nisso. Bom, gente, então assim, já fazendo essa introdução aí para vocês, eu quero começar dizendo, lembrando você, né, se você, assim como eu, não sabia nada sobre parto, não sabe nada sobre parto, não procurava saber sobre isso, né, se você é solteira, se você não tá vivendo isso agora, ou você que tá grávida, ou você que já teve filhos e vai ter outros, lembrar vocês que cada caso é um caso, tá? Então, tudo que eu aprendi sobre parto com a doula, com a minha médica, com a enfermeira, antes, né, eu vi que não dá pra gente se espelhar no caso de ninguém. Cada caso é um caso. A gente pode ouvir, a gente pode ler relatos de parto, a gente pode conversar sobre partos, mas a gente tem que ter muito em mente que, repito, cada caso é um caso. A forma como aconteceu comigo não necessariamente vai ser a forma como vai acontecer com você, né? E todas as vezes que eu ia aprender sobre parto, elas sempre me explicavam isso. Ó, pode ser que aconteça dessa forma, pode ser que o tampão saia e demore dias para começar o trabalho de parto, né? Pode ser que saia o tampão e comece na hora. Pode ser que a bolsa estoure e não comece. Então, assim, são muitos detalhes. Então, tudo que eu contar aqui para vocês foi como Deus escolheu ser comigo e com o Arthur. Não quer dizer que vai ser assim com você. Tipo, não, da Ana Paula aconteceu isso, então eu tenho que ficar ligada que quando o meu acontecer isso vai ser porque... Não, sabe? Não. Então, tem aí a sua médica, quando o seu processo começar, você vai mandar mensagem para ela, ela vai acompanhar, quem estiver te acompanhando, e cada caso é um caso, tá bom? Eu até acho que eu deveria ter escrito, e eu pretendo escrever também. Acho que quando eu for escrever sobre o relato de parto, eu vou lembrar de mais detalhes, vou lembrar de algum, mas eu não fiz o roteiro, não escrevi nada para contar aqui para vocês, vai ser realmente de acordo com o que eu for lembrando. E eu espero que não se percam muitas coisas, mas quando tiver escrito vai estar aqui no primeiro comentário fixado para você, dependendo da época que você viu esse vídeo, você pode ler também depois e ver aí, né, se eu conseguir lembrar de muita coisa aqui sem estar escrevendo. Então, dito isso, gente, que cada caso é um caso, eu acho que também cabe eu contar para vocês o que... E tudo isso vai fazer muito sentido, tá? Eu, né, fazendo um resumo aí para vocês, casei com 33 anos, fiquei muito tempo solteira, né, eu trato muito desse assunto nas minhas redes sociais, nas palestras e tudo mais, porque eu fiquei, né, para o meio cristão muito tempo como solteira na igreja. E, gente, eu nunca na minha vida, mesmo antes de ser crente, eu nunca tive interesse por pesquisar, por saber sobre parto, por saber sobre maternidade. Eu não tinha interesse, sabe? Eu sei que tem gente que tem, tipo, desde sempre, interesse por maternidade, interesse por educação de filhos, às vezes nem tá casado e já pensa sobre isso, já estuda sobre essas coisas. Isso é ok, tá? Não tem problema nenhum, cada um tem seu jeito. O meu jeito sempre foi muito de lidar com as coisas à medida que elas vão acontecendo na minha vida. Então, eu nunca fui de ficar tipo, deixa eu pensar aqui sobre maternidade, sendo que eu não tinha nem um noivo, né? Eu não tinha um marido para pensar sobre isso. Então, enfim, nunca fui de ficar planejando coisas que não estavam ainda ao meu alcance. Não que tenha problema se você faz isso. Eu também acho super válido se preparar para algo que é legítimo você querer, que Deus diz que é bom, como você, mesmo não tendo um namorado, já pensar no seu casamento, mesmo você não tendo um noivo, já pensar nos seus filhos, já estudar sobre a criação de filho. Eu acho isso super válido, tá?
mas não é o meu caso, não é o meu tipo de personalidade. Então, eu nunca fui de ficar, de saber, querer saber sobre parto, sobre nascimento de filhos, sobre criação de filhos. Isso tudo foram coisas que eu comecei a procurar no momento em que eu engravidei, tá? Então, assim, bom, cada um pelo seu caminho. Mas dito isso, a única coisa que eu tinha em mente desde sempre, desde antes da minha conversão, com relação a parto, era muito medo. Muito, muito, muito medo. E que medo era esse, Ana? Você medo de quê, né? Muita gente tem medos específicos aí sobre o parto, relacionado a muitas coisas. Meu medo era um medo, assim, morrer. Eu tinha na minha cabeça que quando eu tivesse um parto, tinha uma sensação assim, tipo, eu vou morrer, sabe? Eu não sei, gente, eu sei, eu tô rindo aqui, mas é real, era um medo muito real. Então, até mesmo para parar para pensar sobre isso, para pesquisar sobre isso, para mim era muito, me dava muita aflição, porque eu tinha esse medo. Aí você vai me perguntar, Ana, por que você tinha esse medo? De onde é que você tirou esse medo? Não sei, mas sempre foi assim. Sempre tive, assim, essa... Quando eu parava pra pensar, eu tinha esse medo. Então, eu não parava pra pensar, entendeu? Então, eu evitava parar pra pensar. Quando eu descobri a gravidez lá na Inglaterra, e se vocês acompanharam ali o vlog, mas talvez eu tenha mencionado isso pra vocês algumas vezes, quando eu descobri a gravidez, gente, a gente lembra? A gente saiu, foi na farmácia, chegou em casa, a gente fez o teste, a ficha, né, eu comecei a chorar. Ali na hora eu já comecei a chorar, mas já com esse medo. Primeiro uma emoção, mas depois já veio esse medo. E no dia seguinte, de manhã, na hora que eu sentei pra tomar café com o Diego, né, no dia seguinte que a gente descobriu, eu chorava, gente, assim, eu chorava com medo, dizendo, eu vou morrer no parto, eu vou morrer no parto. Eu tinha muito medo. E tanto que também, se você tá vendo esse vídeo aí, você é uma amiga minha, ou você é uma seguidora, uma irmã em Cristo seguidora, né, que recebeu o pedido meu de oração, que perguntou pelo que podia orar pra mim, você sabe que eu sempre pedia pelo parto e coisas muito específicas. Eu pedia para Deus amenizar as dores do parto. Eu até sempre falava assim para as minhas amigas, para todo mundo que eu pedi oração, Deus já prometeu, né, tá lá em Gênesis já, que a gente vai ter dor, que ele ia multiplicar muito as dores do parto. Mas veio a redenção, eu sempre falava isso, né, veio a redenção, então tá tudo bem a gente pedir por menos dor, né, para que as dores sejam amenizadas. E eu pedia por isso e para que fosse rápido. Eram as coisas assim que era mais certo de eu pedir oração, sabe? Era a primeira coisa da lista. E eu tenho um caderninho de oração, como vocês bem sabem, e eu fiz uma lista de oração sobre tudo do parto. E botei um monte de coisa. E as duas primeiras coisas eram para que que Deus amenizasse essas dores, e segundo, que fosse rápido, dentre muitas outras coisas que eu coloquei lá também. Mas essas eram as duas primeiras, e foram exatamente o que aprove a Deus que não fosse atendido, mas a gente chega lá. Então, dito isso aí do meu contexto, gente, com relação ao que eu sabia, o que eu entendia de parto e os meus medos, eu tive então a doula, né, que foi a Vitória, vocês acompanharam aqui também, acompanharam no Instagram, e a doula, ela primeiro dá um curso, né, ela primeiro deu um curso para mim e pro Diego, falando sobre o parto, falando sobre, até mesmo quando ela veio pessoalmente, né, algumas aulas online e outras pessoalmente ela ensinou coisas pra gente, tipo amamentar, trocar fralda, enfim. Mas na primeira parte foi bem específico falando sobre o parto. E é muito legal porque ela treinou muito ali, né? A gente ainda no começo não sabia se a gente ia ter uma equipe, se a gente ia ter uma médica ou se a gente ia fazer com plantonista. E inicialmente o meu objetivo era fazer com plantonista mesmo, porque eu tinha na mente assim, poxa, a gente já paga plano de saúde, eu não vou pagar mais um valor para uma médica fazer meu parto, sabe? Eu tinha muito isso em mente. Então, no começo ali com a doula, a gente não sabia.
se ia ser com uma médica nossa, né, que a gente ia contratar, ou se seria com plantonista, mas a intenção era ser com plantonista. Então é muito legal que a doula, ela, além de explicar todo o processo de como é que é o parto, tudo que pode acontecer, como é que eu iria saber que o parto estava começando, quando mandar mensagem para ela, quando começar a contar as contrações, o que fazer e tudo mais, tudo isso ela ensina. Inclusive indico a doula Vitória para você, não importa de onde do Brasil você seja, porque ela faz online também, ainda que seja essas aulas, e mesmo o acompanhamento ela consegue fazer online também. Você pode falar com ela para saber mais. Então, ela, muito ali no começo, ela ensinava muito a gente, principalmente o Diego, a como perceber se tivesse acontecendo na hora do parto alguma violência obstétrica, né? Porque ela estaria lá com a gente, isso a gente já sabia, a doula, mas ela não iria poder fazer nada, ela não ia poder interferir na hora do parto, ela não ia poder falar nada. Então quem precisava, quem podia falar alguma coisa, né, caso você não saiba disso, durante o trabalho de parto é um direito seu que o seu acompanhante esteja com você desde o começo, o seu marido, é um direito seu. E ele pode interferir, ele pode falar alguma coisa, ele pode ver uma violência obstétrica e se meter e interferir, mas a doula não pode fazer isso. Então é bem legal porque ela vai treinando ele, o olhar dele, ensinando ele o que é uma violência obstétrica e o que ele pode fazer. Porque a gente, por exemplo, não sabia nada, né? E sei lá, na época da minha mãe, também não se sabia, simplesmente aceitava as coisas ali do jeito que os médicos iam falando. E infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil, nossa cultura de parto é muito cesarista, muito cesarista. E é muito triste isso, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde eu tava, por exemplo, cesárea assim, em último caso, sabe? Mas eles incentivam muito e o normal é o parto normal. Então tem muitos detalhes aí para você estudar, para você aprender o que você pode estar passando ali sem saber que é uma violência obstétrica, né? Caso você vá querendo o parto normal e que muitas e muitas vezes, por qualquer razão, os médicos vão te empurrar uma cesárea aí para agilizar. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, você sabe, se você quiser saber mais, você pode pesquisar. Mas é isso, então a gente fazendo isso, aprendendo sobre essas coisas, na verdade só aumentou o meu medo com relação a fazer o parto com plantonistas, que eu já tinha esse medo. E aí, gente, a gente acabou procurando uma médica obstétrica, que pessoas da igreja indicaram, irmãs inclusive do Instagram também indicaram ela para mim, que foi a doutora Maiara, que é a melhor, a melhor aqui de São José dos Campos, de parto humanizado, parto normal. Ela é maravilhosa, gente, assim, ela, inclusive, quando a gente foi lá, conversou com ela e tal, ela não aceita cesárea agendada. Ela faz a cesárea, mas quando o bebê quiser nascer, entendeu? Então, agendado ela não aceita. E, gente, ela é maravilhosa, eu indico demais. Desde o começo, todo o processo de acompanhamento e mesmo o parto, assim, sério, foi bênção, 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 bênção de Deus. A gente é muito grato pela oportunidade, né, pela condição que a gente teve de poder escolher ter uma médica, porque para mim foi, no momento em que a gente fechou com ela, para mim foi como se tivesse saído, assim, um piano das minhas costas, sabe? O meu medo do parto diminuiu, assim, uns 80% no momento em que a gente fechou com ela. Não porque eu confiasse em algum momento em homens, em humanos, com relação ao parto, com relação à minha vida, com relação a esse meu medo de morrer. Não é isso. Mas foi providência de Deus, foi cuidado de Deus, foi resposta de oração de Deus para que eu tivesse um pouco mais de tranquilidade pela questão da confiança, sabe? Ela é cristã também, assim como a doula é cristã. E aí
eu tive um pouco mais de tranquilidade com relação a isso, mas mesmo assim, aprove a Deus que a gente fechou com ela sabendo que na data provável do parto, que seria 9 de julho, ela não estaria presente, ela estaria de férias. Na semana inteira dessa data provável do parto. Então, até nisso, Deus trabalhou muito no meu coração com relação a onde botar essa confiança. Porque, por mais que ela seja a melhor, isso aí, né, na minha opinião, e eu quisesse muito que o parto fosse com ela, a gente já fechou com ela sabendo que havia grande chance de não ser ela, de ser o backup dela. Então Deus trabalhou muito comigo isso, no meu coração isso, assim, de que não é ela, sabe? Não é a médica, não é a doula, não é a enfermeira, não é o hospital que eu fosse ter, é Deus, sabe? Mas, graças a Deus, né? Pela graça de Deus, Deus coloca aí profissionais, Deus coloca aí condições e oportunidades, e Ele colocou isso no nosso caminho. Então, foi isso, a gente teve então essa equipe que foi a doula, a médica e a enfermeira presentes, e aí o legal disso é porque a doula e a enfermeira viriam aqui para casa, vieram aqui para casa, e é assim que funciona. Quando o trabalho de parto, de fato, a doula vem antes, mas a enfermeira vem quando começa o trabalho de parto ativo, né? A fase ativa do trabalho de parto. A doula vem antes e a doula se comunicava com ela avisando que quando chegasse nessa fase ativa, tá? E aí, no acompanhamento delas, elas saberiam a hora de ir pro hospital e aí a hora que a médica estaria lá esperando pela gente no hospital. Foi assim que aconteceu. Tá? Uma coisa muito interessante também que eu tenho que falar para vocês, que vai fazer sentido aqui com toda essa história do relato de parto, é com relação, por causa desse meu medo, eu ouvia o que elas ensinavam, né, na parte do curso, porque eu também tive uma aula com a enfermeira também, o que a médica falava também. Eu ouvia o que elas falavam, mas eu perguntava muito pouco, eu queria saber muito pouco, eu era pouco participativa, por causa do meu medo. Inclusive a doula, a Vitória, algumas vezes ela tentava puxar de mim, Ana, o que você está sentindo com relação ao parto? E eu não queria falar sobre isso, sabe? Eu queria, ok, deixa eu ouvir o que é necessário, mas eu não quero fazer perguntas, porque eu não quero... eu não queria, eu tinha muito medo, gente, sério, mesmo nas aulas, assim, eu ouvia o que elas tinham para ensinar, segurando o choro, porque eu tinha muito medo. E aí eu nunca perguntei para nenhuma delas sobre o tempo do parto. Isso é muito interessante. Eu até perguntei para o Diego se ele lembra de algum momento alguma delas terem falado sobre o tempo. Ele me disse que a Vitória teve em alguma aula, o Diego perguntou para ela alguma coisa sobre o tempo de parto, né, quanto tempo durava, e ela respondeu algo sobre que é muito relativo, depende de cada uma, não sei o que, não sei o que, mas eu não lembro disso de jeito nenhum, mesmo quando ele contou, eu não lembro dessa parte, então assim, apagou da minha cabeça, fica aí esse detalhe, tá? E foi assim que eu me senti até umas 3 semanas, 2 semanas antes do parto. Era assim que eu me sentia, muito ok, eu tenho as informações que eu preciso ter, mas é só isso, eu não quero saber mais. Eu não lia nada de relato de parto de ninguém, eu não via vídeos, eu não, eu sabia o que eu precisava saber, sabe? Como é que funcionava, saber quando entrava em trabalho de parto, quando era trabalho de parto ativo, quando era expulsivo, tal, eu sabia, para mim, assim, o necessário. Bom, por que eu decidi pelo parto normal, né? Talvez interesse a você saber disso. Eu sempre, desde que eu soube da gravidez, eu sabia que eu queria tentar o parto normal. E meu pensamento era o seguinte, gente. Não é quero ter parto normal a qualquer custo. Nunca foi isso. Mas sempre foi assim, se for para ser cesárea, vai ser de qualquer jeito, sabe? Esse era o meu pensamento. Se eu tiver que ir para cesárea, eu vou de qualquer jeito. Então, por que não tentar o parto normal? E eu, até quando pensando nessa questão do medo que eu tinha, eu confesso para vocês que eu sempre, e ainda tenho, muito mais medo da cesárea do que do parto normal. Muito mais medo da cirurgia, das muitas camadas de corte, do que do parto normal. Então, mas mesmo assim, eu nunca tive em mente assim, não, eu quero parto normal de qualquer jeito, eu preciso ter um parto normal. Era simplesmente um pensamento meio que
prático, sabe? Se vai ser cesárea, vai ser de qualquer jeito. Se eu tinha esse pensamento assim, Deus me criou mulher, Deus criou meu corpo para funcionar dessa forma. É claro que veio a queda e muitas coisas mudaram, né? E o pecado entrou no mundo e o pecado afetou também o meu corpo e de outras mulheres, e que nem sempre o corpo vai funcionar como Deus criou para funcionar. Então nem sempre todas as mulheres vão conseguir ter um parto normal, enfim, entre outras coisas, né? Deus criou o nosso corpo também para gerar filhos, mas nem sempre, por causa da queda, isso será possível para todas as mulheres, tá? Dito isso, o meu pensamento é, bom, eu não sei disso, né? Eu não sei sobre. O que eu sei até aqui é que meus exames estão ok, o que eu sei até aqui é que a minha médica, que eu confio nela, diz que eu posso tentar o parto normal, que até ali, a última semana que eu vi a minha médica, ela dizia, o bebê está ali, já está encaixado, o seu corpo, você está bem, sua saúde está bem, os exames estão bem, então até então eu podia tentar, né? Então, assim, se em algum momento, em algum exame, em alguma coisa, tivesse algo que a médica fosse dizer, Ana, isso aqui é arriscado, isso aqui vai ser um risco para você ou vai ser um risco para o bebê, eu também ia confiar no profissionalismo dela e nos exames que Deus estava colocando ali nas minhas mãos, tá, gente? Então, também, dito isso, era todas essas as tranquilidades, né, que Deus estava colocando na minha vida, no meu coração. Então até a última semana estava tudo certo de que a médica dizendo você pode, os exames dizendo tá, você pode tentar o parto normal, mas podia ser que lá na hora o meu corpo não... Isso também era uma oração que eu fazia muito e que eu pedia muito, né, que meu corpo fizesse o trabalho dele para a chegada do Arthur via parto natural, né, acrescido de que fosse com menos dores possíveis e rápido, né? E o mais rápido possível. E desde o começo, né, que eu sempre falei que eu ia tentar o parto normal, eu tive muitos desencorajamentos, gente, muitos mesmo, não da minha família. Meu pai e minha mãe nunca se meteram nesse ponto. Os dois partos da minha mãe foram cesárea, mas meu pai e minha mãe nunca se meteram, e eu sei que eles teriam preferido, né, pela tranquilidade deles, que fosse cesárea, mas eles nunca me desencorajaram, nem o Diego, obviamente, mas eu tive alguns desencorajamentos, sabe? Tive alguns desencorajamentos pessoalmente, de por que você não faz cesárea? É só marcar, vai lá, resolve tudo, e, sabe? Não vai ter dor, tal, você tem certeza que você quer sentir toda essa dor e tal, enfim. E eu acho, gente, que é muito importante, e eu quero falar isso daqui pra vocês, é muito importante a gente tomar cuidado com umas coisas que eu tô vendo por aí, porque a ciência, a medicina, né, os profissionais, todos estão dizendo que, né, dizem que, né, e é certo que o parto normal, tá, gente, o parto natural, ele é o mais seguro para você e para o seu bebê, certo? E é o que tem mais benefícios para a saúde do seu bebê. Então, ainda que você possa escolher, que eu pudesse escolher, que eu fosse, ou que eu precisasse ir para cesárea, eu não posso deixar de reconhecer isso. O fato de eu escolher uma cesárea, de você escolher uma cesárea, não faz de você menos mãe, ama menos o seu filho, de forma alguma, né? É uma opção, mas é uma opção que quando você escolher, você não pode deixar de reconhecer um fato, sabe? Um fato. Que é que o parto natural é uma via melhor, sim, é uma via mais saudável para o seu filho. Inclusive, minha doula não teve parto natural e sempre explicou isso pra gente, que todos os benefícios do parto normal, com o mínimo de interferência possível, sempre explicou pra gente o quanto que havia perigo a cada interferência que fosse colocando durante o parto normal também, além de chegar na cesárea. Então eu acho muito importante que a gente não perca isso de vista, não para que você se sinta mal por escolher cesárea, não para que você, gente, de forma alguma, é só porque a gente não pode pegar uma escolha nossa, algo que a gente optou, e tudo bem, e querer justificar isso escondendo uma verdade, sabe? Querer justificar isso querendo dizer assim, não é a mesma coisa, não, tanto faz, não é tanto faz, tá? Só isso. Então,
Enfim, eu acho importante dizer isso porque parece que a gente está querendo igualar essas coisas para justificar as próprias escolhas, e dizer, não, olha, tudo é a mesma coisa, tanto faz. Não, não tanto faz, sabe? Então tudo que a gente escolhe, né? Tudo que a gente decide vão ter certas consequências. E tudo bem, entenda, tudo bem. E ainda que não fosse uma escolha, né? Que você tenta o parto normal e vai para cesárea, é bênção, gente. A cesárea, ela é uma bênção. De Deus, né? Que nós temos essa possibilidade. Antigamente, pessoas acabavam perdendo o bebê ou falecendo porque não tinha tantas opções seguras também, né? Mas, enfim, como eu disse, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? É uma opção que vem depois de você tentar de você pensar no parto normal. Então, assim, eu tô sim fazendo uma defesa do parto normal. Não que você escolher o parto normal faz de você melhor mãe, faz de você mais santa e tudo mais, mas é porque é sim, cientificamente, a melhor via. Mas Deus, cada um vai vir do jeito que Deus escolheu. A forma que o seu filho veio ou vier ao mundo é a forma que Deus escolheu para o seu filho vir ao mundo, tá bom? Então, vamos lá, como é que tudo aconteceu aqui. Então, com 38 semanas, perdidona no rolê, com 39 semanas, foi na semana anterior da minha médica entrar de férias, no dia 3 de julho, de madrugada, acho que 4 horas da manhã, eu acordei para ir ao banheiro e o meu tampão saiu. Eu mandei foto no grupo lá, que era grupo com as enfermeiras, com a minha médica e com a doula, confirmando se era o tampão, né? Meu primeiro parto, aí era o tampão, mas no meu caso, imediatamente depois disso, as contrações começaram. E é engraçado porque até então, sempre que a médica me perguntava se eu tava tendo contração de treinamento e tal, eu falava, eu não sei o que é contração, nem de treinar sem dor, muito menos com dor, né? Mas eu acho que eu estou, e sim, eu estava, já estava tendo as contrações de treinamento, que é contração sem dor. E aí, mas ali quando começou as contrações, imediatamente depois do tampão sair, eu soube o que era contração, né? Só que era uma contração ainda que eu conseguia falar, que eu conseguia interagir, que eu conseguia fazer outras coisas. Então, quando eu já saí dali e falei pro Diego, eu tô tendo uma contração e tal. Aí isso era 4 horas da manhã. Ah, não, volta um pouquinho. Um dia antes, no dia 2 de julho, o Arthur não mexeu. Não mexeu na minha barriga, gente. Não mexeu de manhã, não mexeu à tarde. Mandei mensagem pra minha médica, ela falou, vai pro hospital fazer o cardiotoco, acho que é isso, não tenho certeza se esse é o nome, mas ela mandou na hora, vai pro hospital. Ver como é que tá o coração, né, e tal. Eu já fiquei super preocupada. Aí a gente saiu daqui correndo pra ir pro hospital. A gente foi em não ia ter atendimento porque o médico tava fazendo uma cesárea, e a gente foi para o outro, que foi a Santa Casa. E esse primeiro que a gente foi era onde a gente pretendia ter o parto, mas aprove a Deus que a gente, nesse dia anterior, no dia 2, para ver o Arthur, a gente fosse na Santa Casa, que acabou sendo onde a gente teve o Arthur no dia seguinte, onde a gente quis ir direto, né, na hora que começou o trabalho de parto. A gente chegou lá à noite, e fomos fazer o exame e, gente, o médico que tava lá, ele era muito, assim, engraçado, né? Mas na hora eu não achei engraçado, eu achei ele super grosso. Mas não, ele era só engraçado mesmo. Mas quando a gente chegou para ser atendido por ele, que eu falei que eu tava, a quantidade de semanas que eu tava e que o bebê não mexeu desde manhã, ele olhou assim para mim com uma cara de assustado, sabe? Muito assustado, ele... Como assim? Não mexeu de manhã? Eu falei, não mexeu à tarde? Eu, não. Aí ele, você não veio pro hospital? Eu me senti, tipo, péssima, né? Aí, enfim, a gente foi fazer o exame, tava tudo certo com o Arthur, e depois ele chamou a gente lá, fez uma ultrassom, e ele falou, ele tá paradinho mesmo, mas tá tudo certo com ele. E aí já era, isso no dia 2, isso já era o Arthur, ele ficou, né, a médica explicou, depois ele ficou ali paradinho, porque ele já tava se preparando pra nascer.
E aí pronto, aí no dia 3, isso foi no dia 2 à noite, a gente dormiu, o tampão saiu e foi assim, essa sequência. E começaram as contrações. E as contrações foram ficando mais fortes e eu já contabilizando pelo aplicativo contrações. E aí no dia 3 de manhã, ficando muito forte, a doula veio pra cá, chegou aqui em casa, ela preparou tudo, ai gente, é muito legal ter doula, sabe, é um carinho que ela te dá, um cuidado que ela te dá, um olhar que ela vai ter com você, que nenhuma outra pessoa vai ter esse cuidado com você, sabe, então ela trouxe, eu nem sabia disso, mas ela pegou recadinhos de quase toda a minha família, de várias amigas minhas, e ela escreveu esses recadinhos, né? Ela pegou virtualmente com essas pessoas, mas ela escreveu à mão e ela preparou lá no quarto que eu escolhi, eu fiquei no quarto de visita, né? E ela preparou lá com fotos, com esses recadinhos, aí colocou cheirinho e fazia massagem e muito carinho, sabe? Muito carinho, ela tinha muito carinho comigo, assim, um olhar muito amoroso, além de profissional também acompanhando tudo ali. E o Diego comigo também o tempo inteiro. E aí começaram essas contrações fortes que eu já não conseguia mais conversar. Vale dizer também, gente, e eu quero até deixar isso de alerta aqui pra vocês, que eu não consegui comer. De 4 da manhã até o final do meu parto, eu não consegui comer nada. Eu não conseguia comer. As dores que eu tava sentindo eram tão fortes que qualquer coisa que eu comia eu tava colocando pra fora. Então eu vomitei muitas vezes durante o trabalho de parto. E aí teve isso. E aí, pronto, aí começou a ficar tudo muito forte, aí eu acho que aí entra na parte do trabalho de parto ativo mesmo, e veio a enfermeira pra cá ficar acompanhando o batimento também do Arthur, na minha barriga, e eu fui pro chuveiro várias vezes. O chuveiro era o lugar que eu tava me sentindo mais confortável dentro da possibilidade do que é confortável no meio de tanta dor, né? E aí, gente, foram 19 horas de parto ativo, né? Dessas 28 horas, foram 19 horas de parto ativo, mais 5 horas de expulsivo, tá? Já adiantando pra vocês. E aí, assim, desses detalhes aqui, de enquanto foi aqui, enquanto aconteceu aqui em casa, a bolsa estourou, minha bolsa estourou aqui em casa também, eu fiquei com essa bolsa estourada, então, assim, bastante tempo, mas tudo certo, dentro das regras, dentro do que pode ser. E foi isso, assim, muita dor, muita dor. E aí chegou um momento, assim, final da tarde, não, começo da noite. Aí, gente, esses detalhes aí eu não vou lembrar. Inclusive, eu posso fazer um vídeo depois, talvez, vou falar com ela, com a Vitória, para contar, assim, mais detalhes, inclusive sobre o papel da doula, né, nesse acompanhamento todo, e ela, inclusive, ensinar coisas para vocês, dar dica para vocês. A gente pode perguntar para ela se ela topa. Mas aí gente, era muita dor, eu já tava com muita dor, chorando de dor, a gente fazendo manobras, assim, porque ela já sabia que o Arthur estava mal encaixado, né? Então, assim, ele tava certinho, ele tava encaixado, mas ele meio que, se eu posso explicar de alguma forma, ele meio que virou a cabecinha de um jeito que complicou um pouquinho as coisas, sabe? Então a enfermeira já sabia disso. Eu lembrei de um negócio aqui que foi na primeira vez que a enfermeira, quando chegou, fez o toque pra ver, eu tava com 6 centímetros de dilatação. E aí, ela me contou isso depois, eu não lembrava disso, mas no meio das dores, ainda aqui em casa, né, a gente iria pro hospital um pouco mais pra frente, com a dilatação um pouco maior. Passaram-se horas e quando ela foi ver de novo, tava com 6 centímetros de novo. E na hora que ela tava vendo de novo, eu com muita dor, eu falava pra ela, me dá uma boa notícia, eu preciso de uma boa notícia, ela me contando isso depois. E ela não tinha, assim, essa boa notícia pra dar do jeito que eu queria, porque eu queria saber se a dilatação tinha aumentado, né? Foi isso, mas a gente foi pro hospital nesse momento. A gente foi pro hospital, a minha médica estava esperando lá, foi tão bom quando chegou lá e ela tava lá esperando pra gente lá na recepção.
Entramos, fomos direto para a sala, né, de parto humanizada da Santa Casa e pronto. E aí começou, né? E aí começou não, né? Já tinha começado. Mas aí foi também assim, não tem porquê eu dar tantos detalhes para vocês, mas foram, como vocês viram, foi muito tempo, né? Muito tempo, 19 horas de fase ativa. E lá eu lembro de flashes das coisas, sabe, gente? Era muita dor. Eu lembro que a gente tentou algumas posições. Eu tentei algumas posições, né? Elas deixam muito à vontade para que eu ficasse nas posições que mais que fossem melhores para mim, que eu me sentisse mais à vontade, e opções não faltavam. Fui pro chuveiro algumas vezes, com o Diego comigo, sempre com o Diego comigo, gente, sempre. O Diego e a Dola, né, também. E a enfermeira e a médica, mas eu digo assim, o Diego sempre comigo. Ele brinca que ele não pode reclamar, mas que eu fiz muita força nele, né, porque eu abraçava ele, assim, e fazia força, assim, no ombro dele, no pescoço dele, a cada contração, né, e essa contração cada vez mais forte. E aí, foi assim, gente, não vou contar detalhes, mas foi muito intenso, foi muita dor. Quando fala assim, dor do parto, a dor do parto é a maior dor que você já sentiu. É real, é real, mas não é a dor do parto, são dores do parto, porque são muitas dores diferentes, sabe? São momentos de dores diferentes. Tem a dor da contração, tem a dor de você sentir mesmo as coisas, seu corpo ali. Teve uma hora que o Diego disse que até escutou um treque, sabe? Um barulho assim no meu corpo. E isso é muito louco. São dores do parto. Eu não falo isso para te desencorajar. Eu falo isso para te dizer que, sim, Deus faz as coisas de forma maravilhosa. E, por exemplo, uma coisa que eu fiquei sabendo isso antes é que mesmo com tanta dor, é praticamente impossível você desmaiar durante o trabalho de parto, porque Deus fez assim, né? Então é tanta adrenalina no seu corpo, são tantos hormônios, que mesmo com uma dor tão intensa, tão forte, é praticamente impossível que você desmaie de dor. Você pode até botar as coisas para fora aí de dor, como aconteceu comigo, mas inclusive sobre isso da alimentação eu acabei não falando, né, gente? Mesmo colocando pra fora, coma, sabe? Eu não conseguia comer. Não conseguia comer nada. Acabou que eu consegui botar alguns quadradinhos, assim, de vez em quando, de chocolate pra dentro. E eu não indico isso, porque você precisa de força, você precisa de energia, você não sabe quantas horas você vai ficar ali, como foi o meu caso, né? Foram muitas horas. E não comer, gente, não dá certo. Então, assim, eu inclusive senti consequência disso, porque eu fui me sentindo cada vez mais fraca, tá? Então, assim, coma, separe coisas que você gosta muito de comer, para levar pro seu trabalho de parto. O que você gosta de comer, né? Se você gosta de Doritos, tenha Doritos. Se você gosta de chocolate, tenha chocolate, sabe? Mas tenha essas opções pra você. E lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia nada sobre tempo de parto? O quanto era normal, o quanto era o que já não era tão normal assim, eu não sabia. Então, durante todo o trabalho de parto ali, gente, aqui em casa e lá no hospital também, foi muito importante o profissionalismo da médica, da doula e da enfermeira, porque eu olhava para elas e eu via a tranquilidade no olhar delas. Eu não vou mentir, teve algumas vezes que eu olhei e me deixou preocupada, que eu percebi que, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, mas foram poucas. Na maioria das vezes, assim, a tranquilidade delas me dava tranquilidade. Em momento nenhum eu perguntei que horas eram, em momento nenhum eu perguntei quantas horas tinham se passado, não foram coisas que me preocupavam. Eu não estava preocupada, ter essa tranquilidade de que eu estava com profissionais e que se elas virassem para mim e falassem, Ana, precisamos ir para cesárea, Ana, você precisa fazer isso ou aquilo, eu confiava completamente. Tanto que tudo que elas me falaram que eu precisava fazer, eu aceitei, sabe? Eu nem questionei, porque eu confiava no profissionalismo delas. Era diferente, né, de como eu iria me sentir, talvez, se fosse com
né, com o plantão, talvez eu iria ficar um pouco mais desconfiada quando me oferecessem uma coisa ou outra, né? Por exemplo, a ocitocina, que eu precisei tomar a ocitocina, gente, que a ocitocina é o que faz com que as contrações, o tempo entre as contrações, eles sejam mais rápidos, alguma coisa assim, né? Para acelerar as contrações. Quando a minha médica falou que era para eu tomar ocitocina, eu sabia que eu tinha que tomar ocitocina, né? E aí eu aceitei isso, confiei completamente nela e aí eu comecei a usar, mesmo que eu morrendo de medo, né? Teve até uma hora que eu falei assim, não, para com isso, porque isso acelerava a dor, né? Aumentava a dor ainda mais porque acelerava, mas o objetivo era acelerar mesmo, para ser mais rápido o tempo, porque o meu tempo estava diminuindo, talvez pelo cansaço, talvez pela minha exaustão, o tempo entre as contrações estava diminuindo, e isso não é muito bom, enfim, né? Não sei detalhes aí. Então, comecei a tomar a ocitocina na veia e tal, e tá vendo? Eu não lembro de muitos detalhes, assim, eu já tava em outro planeta, assim. Mas o meu ponto é que eu não estava preocupada com o tempo, eu não estava preocupada com o ambiente, porque eu estava confiando em todo mundo que estava ali. Eu estava preocupada eu e o Arthur. Preocupada não, assim, cuidando de mim e do Arthur, do que eu precisava fazer, da posição que eu precisava ficar, da força que eu precisava fazer quando chegasse a hora de fazer a força, e chegou essa hora de fazer a força. O único momento que eu soube do tempo, mas eu não associei quanto tempo tinha já se passado, foi quando disseram assim, virou o dia, passou, o dia virou do dia 3 pro dia 4. E nessa hora, eu lembro que eu falei assim, olha só, o Arthur quer nascer no dia 4 de julho. E aí eu falei, foi culpa do tanto de Hamilton que eu ouvi durante a gestação. Eu e o Diego, a gente, desde que a gente casou, a gente gosta muito do musical do Hamilton, que tem na Disney, inclusive, né? A gente tem na Disney Plus, e a gente assistia várias e várias, a gente assistiu várias vezes. Quando a gente viaja de carro, a gente vai cantando, ouvindo e cantando alto as músicas do musical. E aí, quando eu engravidei, eu tive um período assim que eu não conseguia ouvir músicas, só Hamilton. Hamilton era a única coisa que me agradava, assim, o resto de música me deixava incomodado, o que é muito estranho porque eu gosto muito, né, de músicas. Mas enfim, durante a gestação do Arthur, quem acompanhou lá no Instagram, eu mostrei várias vezes. Eu ouvia muito Hamilton, ouvia no carro, ouvia no som, via o musical muitas vezes. Então eu achei engraçado quando alguém falou na sala que passou do dia 3 para o 4, e eu falei isso, né? Eu falei, o Arthur quer nascer dia 4 de julho, de tanto que eu ouvi o Hamilton. E aí eu pedi, tava tocando música, louvores lá, e eu pedi pra Doula colocar Hamilton. Mas foi assim, eu ouvi duas músicas, ouvi a primeira e a segunda, que são as que eu mais gosto mesmo. Eu lembro que chegou na música da Angélica e da Eliza, e eu pedi pra pular, porque aquela eu já nunca gosto. Eu nunca gosto daquela música. Eu lembro que eu falei assim, não, pula essa, pula essa. E aí pulou e minha paciência ali acabou, porque eu não gosto daquela música, gente. E aí a minha paciência com a música acabou ali, no meio da dor, tá? Eu falei assim, não, tira, volta pros louvores. Isso eu lembro. E nessa fase eu acho que eu já tava no expulsivo. Já tava no expulsivo? Não tava ainda no expulsivo. Não tava ainda no expulsivo. O Arthur nasceu às 8 da manhã e foram 5 horas de expulsivo, né? O que mais que eu posso lembrar aqui pra vocês? Eu lembro do Diego vários poucos momentos assim de alívio, tal. Ele ia pra poltrona que tinha ali do lado. Aí eu lembrei esses dias, eu não lembrava não. Eu lembro de olhar assim pro lado e ver ele caindo assim. E aí daqui a pouco vinha a contração, aí eu, Diego, vem pra cá. E ele acordava assustado e vinha ficar do meu lado. Além disso, a Doula, sabe, muito amorosa, sempre me abraçando. E elas contam um negócio engraçado, que foi que desde aqui de casa, eu ficava virando pra Vitória e pra enfermeira, e depois quando... Enfim, vou contar pra vocês. E eu ficava assim, fala sobre a onda, no meio da dor, assim, quando a dor começava, eu fala sobre a onda, fala sobre a onda. E aí a Vitória ou a enfermeira, é uma onda, a contração é uma onda, você vai chegar no pico dela e ela vai começar a descer. Por quê? Porque durante as aulas que eu tive, elas explicaram, né, que a dor da contração, a dor ali, ela era como uma onda, que ela começava,
ela ia aumentar e ela ia chegar no pico da dor e ia começar a descer. E aí eu ficava pedindo para elas repetirem, sabe? No meio da dor eu ficava chorando, pedindo para elas repetirem. E eu ficava olhando para elas e confiando naquela informação ali da onda, né? E isso desde aqui de casa até o final, era eu pedindo para elas repetirem. Tanto que elas sabiam, né, do que eu tava falando, mas quando chegou lá e a médica não sabia, que ela não tava aqui em casa antes, e eu pedi pra médica falar da onda, ela ficou, do que ela tá falando, do que ela tá falando? E depois elas ficaram rindo disso, né? Quando acabou, elas ficaram rindo disso, falando da onda. Mas uma coisa interessante que eu cheguei até a pedir aqui em casa é que esse negócio da onda, quando elas iam me falando desse negócio da onda, eu ia cantando na minha cabeça Sossegai, o louvor Sossegai. Porque já que era assim, eu ficava, já que era assim, já que a dor é uma onda que começa, a dor da contração ela começa fraca, vai aumentando, 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 vai chegar num pico, vai começar a descer, eu ficava cantando e orando ao Senhor para que Ele fizesse a onda atender o chamar dele e sossegar, para que fosse, para que a dor do pico ela acabasse o quanto antes, sabe? Agora eu tô ficando emocionada, porque de verdade eu fiquei com essa música toda vez que vinha e eu pedia pra elas repetirem sobre a onda. Eu ficava sossegai, sossegai, lembrando da música e lembrando do Senhor, né? A música tem essa parte como fosse Deus falando, né? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E eu lembrar que não importa o quão forte fosse aquela dor, o quão forte fosse aquela onda, elas não iam poder me naufragar, elas não iam me matar, sabe? Então eu ficava nessa, assim, muita oração, gente, foi muita oração, muita oração. A minha médica disse depois que o meu parto foi o parto que ela tem num comentário, ela disse que foi o parto que ela sentiu muito a presença de Deus. Era o tempo inteiro orando. Eu orei do começo ao fim. Eu orando, eu pedindo pro Diego orar, e o Diego orava. Várias vezes eu pedi pro Diego orar em voz alta, até a doula. Eu pedi pra doula orar, falei, ora em voz alta, e ela orava comigo. Eu orando, eu falando, eu chamando Deus, eu lembro, isso eu lembro muito, muito assim. Eu falava, pai, me ajuda, faz isso acabar. Eu tava falando com o Senhor, sabe? Então foi muita oração, o parto inteiro. Foi muita oração. Eu pedia muito, assim, eu orando e eu pedindo para o Diego orar alto, né? Orar comigo. E isso era o que ia me dando força. Eu sei que muitos relatos de parto de cristãs, vocês escutam, vocês leem, vocês vêm falando o quanto que sente a presença de Deus. E isso é real, sabe? Isso é real, porque em tudo que a gente passa, a gente sabe que Deus está presente, que Deus está ali com você. Sejam as coisas muito boas ou sejam as coisas muito ruins, sejam as dores, sejam nas alegrias, né? Sejam nos confortos, a gente sabe que Deus está presente a todo momento. Mas é claro que na intensidade de um sofrimento, na intensidade de uma dor, aquele clamor, né? A gente clama mais, a gente chama mais ao Senhor, e foi isso que aconteceu. Entrei na fase expulsiva, e aí na fase expulsiva foram essas 5 horas, gente, de fase expulsiva. E nessa hora, acho que nessa hora eu vi em alguns momentos uma preocupação ali, talvez pelo tempo, eu não sabia, não sabia que se tinham se passado 5 horas. A fase expulsiva, eu lembro da médica me dizendo assim, agora a dor não vai piorar disso que você tá sentindo. E eu tentava me fiar nisso, sabe? Em momento nenhum eu pedi pela cesárea, em momento nenhum eu pedi pela anestesia. Por quê, Ana? Não sei, gente. Deus, foi totalmente Deus, porque eu tiveram momentos na fase expulsiva que eu falei assim, eu não aguento, eu vou morrer, de muita dor, de muita dor. Abrindo assim para vocês sobre isso, o meu expulsivo ele aconteceu naquela banqueta. Foi onde eu me sentia mais confortável. A gente tentou outros lugares, a gente tentou outras posições, a gente tentou até no chuveiro, tentou na maca também, tentou outras posições, mas onde eu sentia que eu conseguia colocar a força mais no local certo era na banqueta. Então eu acabei voltando para lá muitas vezes.
E, nossa, inclusive eu fiquei com consequências disso por vários dias. Porque 5 horas, né? Então, assim, fazendo muita força e, enfim, quem passou por isso sabe, eu não sabia muito bem para onde jogar a força. Apesar de que eu fiz a fisioterapia e tal, pélvica, mas na hora lá eu não sabia exatamente onde colocar essa força, né? Então eu pedi muito a ajuda da doutora Maiara para me ajudar a direcionar para onde vai essa força que eu tenho que fazer, né? E é uma força, gente, que o seu corpo faz, independente de você saber como fazer ou não. Né? A gente vê muito nos filmes, nas novelas, aquela coisa de faz força, né? O médico falando, faz força agora. Não tive esse tipo de interferência porque a verdade é que o seu corpo faz a força por você. Se eu tivesse tomado anestesia, sim, precisaria da médica, né, do Diego, enfim, perceberem a contração e me dizerem quando fazer a força. Mas sem a anestesia, o seu corpo faz a força por você, ele começa ali por você, sabe? É muito louco isso, é muito impressionante, porque até então a contração ela acontece, você sente aquela dor toda da onda, mas durante a fase expulsiva, quando vem a contração, quando vem aquela dor, a força, né, a sua necessidade de expulsar, ela vem junto. Você não consegue não fazer, entende? Você não consegue não acompanhar. E cada caso é um caso. Inclusive, eu lembro que eu, por essa de não saber exatamente para onde jogar essa força, eu gritava com muita força, assim, eu gritava, isso eu lembro, eu gritava, e alguém chegou a me falar assim, Ana, não grita, né, vocaliza, faz a respiração, e aí não funcionava pra mim, isso não funcionava, sabe que cada caso é um caso, às vezes que eu não gritava com muita força, eu não conseguia botar a força no lugar certo, quando eu gritava com força, a força ia para o lugar certo. Então, foi assim, foi assim por 5 horas. Teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir, mesmo quando a médica já estava falando que estava vendo o cabelinho do Arthur, né, ali. O Diego ficou sempre atrás de mim, gente, ele sempre aqui, né, então eu estava na banqueta, ele estava na poltrona atrás, ele ficou sempre aqui atrás de mim, então ele só via daqui para baixo, né. Mas quando ela disse que viu o cabelinho dele, que isso te incentiva, né? Tipo, tá chegando, mas ainda assim demorou muito. Do momento que ela falou que viu, demorou muito, sabe? E eu tava ficando desacreditada. E teve momentos que eu fiquei desacreditada. Assim, eu falei, não vou conseguir, não vai dar certo, né? Mas não pedi nada, não pedi cesárea. Eu confiava ali na médica, elas estavam acompanhando o batimento cardíaco do Arthur. Até falei pra vocês que ele se posicionou mal, né? Então essas 19 horas de fase ativa ali, até chegar no expulsivo, a gente fez algumas posições ali para tentar fazer com que ele encaixasse. E eu lembro da médica dizendo assim, ele tá girando no meu dedo. Isso eu lembro. Não sei o que isso quer dizer. Não faço a menor ideia. Mas eu acho que meio que ele tava tentando se encaixar ali da forma correta. E quando foi, né? E aí eu acho que quando ele se encaixa da forma correta, começa o expulsivo. Acho que é alguma coisa assim. Desculpem se eu estiver falando besteira. Mas aí começou e foi muita dor, muita dor. E demorou muito, 5 horas nisso, e eu não me ligava no tempo, não pedia por anestesia, não pedia pela cesárea, eu confiava nelas. Elas estavam acompanhando o batimento, elas estavam ali as duas, a médica e a enfermeira conversavam uma com a outra, o que elas decidissem pra mim, se elas virassem pra mim e falassem, Ana, a gente vai ter que ir pra cesárea, eu ia pra cesárea tranquilamente. Ana, a gente aconselha você a tomar uma anestesia, eu ia tomar anestesia, mas enquanto elas estavam ali, pra mim tava assim, tipo, Deus tá controlando tudo aqui, Deus colocou essas médicas aqui, então assim, elas são profissionais, elas sabem o que estão fazendo. E várias pessoas, enfermeiras, médicas me disseram, Ana, se fosse qualquer outro médico, você teria ido pra cesárea, teria chamado você pra ir pra cesárea, porque 5 horas de expulsivo, então assim, eu sou muito grata a Deus pela doutora Maiara, pelo profissionalismo dela, pela capacidade profissional que Deus deu a ela, uma irmã em Cristo que ela é. Sou muito grata mesmo, gente. Nossa, que bênção que Deus colocou na minha vida através dela, da doula e da enfermeira. Então,
Eu não sabia, sinceramente eu não sabia se estava se passando 10 horas ou 20 minutos durante essas 5 horas do trabalho expulsivo. A única coisa que eu sabia é que eu estava exausta, que eu nunca senti tanta dor em toda a minha vida e que eu cheguei a momentos ali que eu achei que não ia rolar. Tanto que no último expulsivo, que foi quando o Arthur nasceu, que ele saiu, ai gente, muita dor, é muita dor. Quando ele saiu ali, aquilo foi milésimos de segundo, porque esses dias eu vi o vídeo e foi assim, milésimos de segundo, assim, ele saiu, a médica pegou e colocou ele no meu colo. Ela mal, nem olhou pra ele. Ela saiu, ela botou no meu colo, né? Me deu o Arthur. Mas pra mim, aquele momento ali durou muito tempo. Mas, gente, foi milésimo de segundo. Mas pra mim, aquele momento foi muito tempo. Porque eu não percebi que ele saiu. Era tanta dor e eu já tava ficando meio desacreditada que ia dar certo, que ia sair, que quando saiu, pra mim parece, sério, eu tenho na minha mente que durou 10 minutos, como se ela tivesse pegado o bebê, ficado 10 minutos com ele e depois me dado, porque eu não lembro assim em que momento, mas eu lembro do meu pensamento de tipo, não deu certo ainda, eu não aguento mais, mas aí tava o bebê no meu colo, sabe? Tipo, saiu. Foi meio que isso. Foi meio que isso, não, foi isso. Tipo, saiu, veio. É ele aqui. E aí eu comecei a chorar e aí eu tava desacreditada que tinha acabado. E é exatamente assim com o parto normal. Saiu, acabou a dor. Na hora, sabe? Tipo, foi, como assim? Acabou. Some a dor, eu tava cansada, eu tava emocionalmente cansada, por causa de toda a dor e tudo mais, mas não estava mais sentindo nada. E aí eu tava com aquele bebezinho no meu colo. E eu nunca vou esquecer essa sensação dele quentinho, todo molhadinho assim no meu colo, e o Diego aqui atrás de mim. Uma compressinha, aí eu tô na cabecinha dele. Inventando, tava vendo ali na janela. Ó, a gente tá cobrindo só pra aquecê-lo. E eu lembro que eu falava assim isso eu lembro também. Das primeiras coisas que eu chorei, assim, eu falei pro Diego, fala com ele, amor, fala com ele. Porque durante toda a gravidez, o Diego conversou muito com a barriga, sabe? Muito, conversava, lia pro Arthur na barriga. E aí minha reação foi pedir pro Diego falar com ele, porque pra ele parar de chorar, pra ele ouvir a voz do Diego. E o Diego mudo. O Diego não conseguia falar nada, né? Tava emocionada também. Mas eu lembro disso, assim, eu lembro desse momento, dizendo, amor, fala com ele, amor, fala com ele. Você viu seu papai? Que fala com você? Eu vou abrir aqui pra campear, porque parei de pulsar, tá bom? Acordou? Porque o Diego falava muito mais com a barriga do que eu falava diretamente com a barriga, até mais obviamente que o Arthur ouvia muito minha voz, né? Então acho que foi isso. Acho que eu conto aqui pra vocês boa parte de como é que foi, de como é que é esse relato de parto. Gente, sobre a dor, eu não falo nada disso pra desencorajar vocês, muito pelo contrário. A minha intenção é dizer pra vocês que, se não fosse suportável, a gente não passava por isso, né? Assim, é uma dor muito grande, mas que você sabe que ela vai ter um fim. Você sabe que a consequência dela, que é uma dor do bem, porque é ela que vai trazer seu filho ao mundo. Então, não torna a dor menos doída, mas torna a força para você enfrentar essa dor diferente, porque você sabe que ela vai acabar, que vai ter um momento, não importa quantas horas de parto sejam suas horas de parto, que essa dor vai acabar e que ela vai trazer seu filho ao mundo, ou ainda que não seja ela, ela tá fazendo parte desse processo. E o bebê passar por esse processo é importante para a saúde dele também. Pesquisem, busquem saber, conversem com seus médicos, se seu médico não for um cesarista, né, como muitos brasileiros, mas procure se informar e você vai saber que é importante para o bebê também passar por esse processo aí, ainda que no fim das contas pode não dar certo, né, e acabar tendo que ir para cesárea. Não dá certo o normal, né? Dá certo, vai dar certo, né? Então, assim, o filho vir ao mundo é isso que é dar certo. E vai vir do jeito que Deus quiser. E o Arthur veio da forma que Deus quis. E, gente, o que depois ficou muito na minha cabeça, assim, e eu quero compartilhar com vocês também,
é que nem sempre as coisas acontecem, Deus atende nossas orações da forma como a gente pede. Eu orei todos os dias, todas as semanas, de todos os dias da gravidez, eu pedi oração e eu orei todos os dias para que Deus fizesse meu parto ser o mais rápido possível e que ele amenizasse as dores. E principalmente essas duas coisas, né? Tiveram várias outras coisas que eu pedi que graças a Deus foram atendidas, como a presença da minha médica, né? O Arthur ter nascido aí poucos dias antes dela sair de férias. Ele nasceu no dia 4 de julho e ela viajou no domingo. Então a gente, tipo assim, foi algo que eu orava também para que ou o Arthur viesse antes das férias dela ou viesse depois, e graças a Deus aí ela pôde estar presente no parto. Tiveram várias coisas que eu orei que foram atendidas, mas essas duas coisas que eram assim as duas coisas primeiras da minha lista, que era com relação ao tempo e com relação a amenizar a dor, foram orações que o Senhor aprove ao Senhor não atender do jeito que eu pedi. Mas isso foi também muito importante. Isso é muito importante para mim, isso é muito importante pra gente, da gente saber que ainda que as nossas orações, ainda que as coisas que a gente peça não sejam como a gente pediu, Deus está lá com a gente. Então, ainda que não seja exatamente, então não teve alívio das dores, minhas dores foram muito intensas, foram muito fortes, e por muito tempo, também não foi rápido como eu pedi, foram 28 horas, sendo 19 horas de trabalho de parto ativo, mais 5 horas de expulsivo. Ainda que não tenha, que tenha sido assim, Deus estava comigo o tempo todo. A cada onda, né? A cada onda Deus estava lá dizendo para essas ondas sossegarem. E ainda que tenham sido muitas ondas, muitos picos de dores nessas ondas, Deus estava lá comigo a cada dor. E Deus está com você, e Deus vai estar com você, gente, o tempo todo, sabe? O tempo todo. Não importa o que você esteja passando, mesmo que você ache assim, não, mas Deus não está atendendo minha oração de acordo com o que eu pedi, então será que ele não está aqui? Não, ele está aí, ele está passando pelo que você está passando ao seu lado, te fortalecendo, te dando realmente a força que você precisa para passar. E Deus foi me dando a força que eu precisava para passar por essas ondas, ainda que essa força não fosse no alívio da dor, mas ele estava ali comigo, e realmente isso é infinitamente mais. Ele estava comigo por cada milésimo de segundo dessas 28 horas de parto. Ele me segurou, ele me fortaleceu, ele colocou pessoas para cuidarem de mim, ele colocou pessoas para me fortalecerem, ele colocou profissionais para me encorajarem, profissionais para cuidarem de mim, profissionais para cuidarem do Arthur, e para se certificarem de que tudo ia ocorrer bem até o momento do Arthur nascer. E o Arthur nasceu bem, o Arthur nasceu muito, muito bem de saúde. Ele nasceu no dia 4 de julho, ele nasceu às 8 horas e 9 minutos, ele nasceu com 3,226 kg, com 50 centímetros, não teve indução no parto, não teve analgesia, teve ocitocina, como eu falei para vocês, e não teve nenhuma laceração, nada, períneo completamente íntegro, graças a Deus. Isso também era uma outra oração que eu tinha, e graças a Deus, assim, impressionantemente, tudo certo. Quando acabou o parto, né, que a enfermeira veio conversar comigo, a médica veio conversar comigo, elas me disseram que foi o parto mais desafiador delas até aquele momento. Eu ainda não sei o que significa exatamente isso, eu ainda vou retornar na médica, né? Não fiz um mês ainda do parto, não fez um mês ainda do nascimento do Arthur, então eu não sei exatamente o que significa isso. Sei que não é só sobre o tempo que durou, porque eu imagino que elas tiveram parto de mais tempo. Vou descobrir ainda o que elas quiseram dizer, enfermeira médica, com relação a isso de ser o parto mais desafiador que elas já fizeram. Mas aí foi muito bom. Aí no final elas depois que o Arthur já tinha passado a Golden Hour, depois que ele já tinha pesado, feito tudo, tava lá no meu colo, inclusive quando ele veio pro meu colo, ele mamou, né, a enfermeira até me ajudou, a Priscila me ajudou a colocar ele no peito e tal, ali na hora já tinha o colostro
Ele já mamou o colostro, gente, foi muito, tipo, ali na hora. Mas esse assunto da amamentação vai ser para um próximo vídeo, que temos coisas para conversar sobre a amamentação. A amamentação aí já é outro momento, outras dores, né? Outro momento, outras dores que ainda estou enfrentando, ainda tá sendo um desafio, mas a gente fala sobre isso em outro momento. Mas ali naquele momento que ele tava mamando e tal, depois elas vieram conversar comigo, a doula, a enfermeira e a médica, e enfim, foi... Já tava, sabe, já tava tudo bem, a médica veio tirar, também a retirada da placenta foi muito tranquila, eu também tava com um pouco de medo da retirada da placenta, se ia doer mais, se eu ia sentir mais dor, eu não queria sentir mais dor. E é isso. E aí, graças a Deus, a placenta tudo certo, quando ela fez o exame também tudo certo, períneo íntegro, sem nada, gente, nada. Graças a Deus, sem laceração, então, graças a Deus, obrigada, Senhor. E, gente, foi isso. Acho que compartilhei bastante com vocês, né? Esse é o relato do meu parto, esse é o relato de como Deus escolheu trazer o Arthur ao mundo. Eu realmente deixo aqui o encorajamento de caso você vai passar por isso, que você, se você tiver tudo bem com seus exames, se você pode tentar, que você tente sim, se você tá precisando desse encorajamento, se você já planejou, se você já tá certa do que você quer com relação à cesárea, não estou aqui para me meter na sua vida, mas se o que você quer, se você pensa, se você ainda está na dúvida, se sua saúde está bem, se a do seu bebê está bem para tentar um parto normal, eu diria para, quem sabe, pensar como eu pensei, que é, se vamos para cesárea, a gente já vai de qualquer jeito. Então, tente aí a possibilidade de ter uma equipe que você confia, mesmo que seja uma enfermeira, né? Você tem essa possibilidade de contratar uma enfermeira, você tem a possibilidade de contratar a doula, você tem a possibilidade de contratar a médica, né? Caso seja possível você ter, então, essa equipe, alguma parte da equipe de confiança ou a equipe de confiança com você, para que você tenha essa tranquilidade de que se tiver que ir, você vai, sabe? Então, se você está precisando desse encorajamento, eu encorajo sim que você tente, com a tranquilidade de que, olha, eu vou tentar, mas tá tudo bem se a dor for muito forte, se o tempo durar tempo demais, se eu quiser pedir por uma cesárea, se eu quiser pedir por uma anestesia, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. A forma como foi comigo não necessariamente precisa ser a forma como foi com você e não vai ser de forma nenhuma. Deus, o importante, o mais importante realmente no final das contas é que seu filho venha com saúde, que seu filho venha ao mundo e você também esteja bem, você também esteja com saúde, né, para poder cuidar do seu filho também. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, que tenha principalmente não apenas que tenha sido pouco sobre o relato do parto em si e mais sobre o que Deus faz, sabe? A presença de Deus mesmo, porque foi sobre isso, sabe? Parto sobre isso. E o Arthur tá aqui, tá bem, tá saudável, a gente tá em outra etapa sobre a amamentação, que eu venho conversar com vocês. Aí talvez no próximo vídeo a gente conversar um pouquinho sobre a amamentação, precisamos conversar sobre a amamentação. Mas tá aí, gente, tá super bem, ele recuperou o peso já porque, né, ele nasceu com 3,220 e pouco, né? Ele perdeu esses 220 e pouco no hospital e uma semana depois, na verdade menos de uma semana depois, ele recuperou o dobro. Então ele já tava com 700, não, 400, agora ele tá com 700, na última vez que a gente foi, mas ele já tava com 400 e pouco, quase 500, em menos de uma semana, graças a Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Olha aqui, essa aqui é a impressão da placenta que a doula fez. Que gracinha, é o pezinho dele. Olha esse pezinho, muito fofinho.
Tá.